Pois é, meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Uhum, ok. É, por isso que eu botei rosa hoje, né? Só pra, né? Vai ver que eu sou menina. Não, não sou. Sou gay. Mas enfim, homem gay, né? Mas enfim, falar das afirmações de Dona Damares está ficando até chato já, né? Eu ouvi ontem as coisas que, enfim, que ela falou no discurso e tal, e fiz questão até de, enfim, ouvir o discurso inteiro, né? E não só aquelas partes que estavam divulgando e tudo mais. Até para entender o sentido do que ela disse e tal. Bom, o que eu sinto realmente em relação a Damares, a doutora Damares, né? É que ela é uma pessoa que vive um conflito muito sério, né? Ela vive o conflito da pastora, da defensora de direitos humanos, sim, porque eu acredito realmente que ela, enfim, defenda os direitos humanos. Acredito que ela seja uma mulher preocupada, engajada com isso, né? A advogada, que obviamente deve ter noção da importância, né, dos direitos humanos, até porque ele norteia todo o direito em si, né? Ele vai norteando todo o direito em si. E da mulher, né? Da mãe solteira, né? Porque ela é divorciada e ela adotou uma menina, não pôde ter filhos biológicos, adotou uma menina, a menina indígena, se não me engano, né? Mas muito bem. Isso tudo na cabeça da Damares, eu acho que conflita com a fé dela, percebe? Não deixa que ela consiga raciocinar. Ela não tem raciocínio laico, ela não consegue separar as coisas. Então, até depois que eu li, que eu assisti, melhor dizendo, o vídeo do discurso, eu fiz um texto imenso lá no Facebook e tal, em que eu analisei, mas não é nem por aí que eu quero pegar. Já falei mais ou menos a síntese desse texto, que é esse conflito que existe nesta pessoa. Personas diferentes que habitam o mesmo ser, né? Até entendo algumas das posições dela e a dificuldade como pastora, como teísta, como sacerdote, né? Porque, de certa forma também, certas bandeiras que eu defendo também entram um pouco em conflito com o meu sacerdócio. Não, quer dizer, não bandeiras em que eu vista a pele, mas, por exemplo, a questão do aborto, né? Eu sou favorável que o aborto seja descriminalizado completamente. Não, eu acho que a mulher tem todo o direito enfim, de decidir, né, se ela quer levar adiante uma gestação ou não. Eu sou bem radical, eu sou bem amplo, né, na questão desse direito. E, enfim, mas isso conflita um pouco com a minha posição, com a posição que esperariam de um sacerdote, de um filho de Logon-Edé, né? Enfim, ok. Só que aí, em primeiro lugar, eu estou raciocinando fora, eu tô dando uma opinião crítica, certo? Enquanto homem, ok? Estou dando uma opinião crítica em apoio à causa, correto? Mas não é a minha pele, não é meu lugar de fala. E isso me deixa, de certa forma, confortável. Porém, em relação ao conflito com a religião, eu procuro raciocinar de maneira, vamos dizer assim, civil, como cidadão, né? E não como babalorixá nessa questão. Aborto é uma questão de saúde pública. Acabou. As pessoas, as mulheres continuam fazendo aborto. Eu trabalhei na saúde em Paraty, como eu já falei em outro vídeo, né? E eu vi
o que acontece. Quer dizer, as meninas tomam a medicação que é abortiva, e às vezes isso dá complicações imensas, porque elas têm que esperar um prazo X de tempo para que ocorra realmente o aborto, porque comece a ocorrer, e aí tem que fazer uma curetagem. Nesse meio tempo, muitas complicações podem acontecer, certo? E, inclusive, eu sei de um caso em particular, que não é, lógico que não é o único, mas, enfim, este em particular eu acompanhei, em que essa menina, uma moça, teve o útero perfurado durante a curetagem, porque demorou muito tempo até que viesse o sangramento, etc e tal, e já estava ali dentro, enfim, estava uma situação complicada, né? E ela já acabou tendo o útero perfurado na curetagem. Risco de vida, correto? E olha que essa curetagem foi feita por um médico competente, etc e tal, mas enfim, eram as condições que ela já se encontrava. Então, o aborto, na minha opinião, é uma questão de saúde pública e eu tenho uma opinião isenta, ou seja, eu tenho uma opinião fora da bolha, fora do contexto, uma opinião crítica, pura e simplesmente. Sou homem, nunca que essa pauta, enfim, me diz respeito, percebe? Diretamente, não. Já Damares, ela engraçado, durante o discurso ela diz que ela reconhece que meninas cada vez mais jovens estão engravidando, né? A gravidez na adolescência, ela reconhece essa gravidez na adolescência e pré-adolescência. Ela reconhece também que muitas dessas meninas engravidam por estupro ou por abuso sexual dentro das suas casas, dentro mesmo do seio da família. Família é essa que ela tenta defender. Mas tudo isso entra num conflito imenso com a fé que ela defende, né? A fé que coloca que aborto é pecado, né? Que é tirar uma vida, etc e tal, que ela deve ser contrária a isso, né? E, enfim, que ela deve defender a família, que ela deve defender a mesma coisa em relação à mulher, quer dizer, ela entende perfeitamente que a mulher sofre, que o Brasil é o quinto país em casos de feminicídio do mundo, né? Enfim, que parece que a cada 3 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Talvez ela até entenda também, aliás, certamente entende pelo que ela disse no discurso, e eu acho que ela estava sendo muito franca, muito honesta ali naquele momento, que esta mulher, ela sofre, às vezes, aborto, desculpem, às vezes a violência, dentro da própria casa, né, por parte do próprio marido. Ela até entende, talvez, que esta mulher ela seja estuprada pelo próprio marido, mas ela tem que defender aquela história, né, do dever conjugal, né? Isso é uma coisa complicada. E ela, como advogada, com certeza ela é contrária a esse dever conjugal, que faz com que muitos maridos estuprem suas esposas, não é isso? Mas e aí? Ela tem que defender essa família tradicional, essa família cristã, né? Dentro daquele molde, daquele padrão. No entanto, isso entra em conflito com a família que ela reconhece, que ela representa junto com a filha dela, né? Mas ela não consegue ser inclusiva, por exemplo, e defender abertamente, talvez até ela seja favorável, ela internamente seja favorável à adoção, né, por casais homoafetivos. Mas ela não consegue falar isso, percebe? São as contradições que moram dentro dessa senhora, da ministra Damares. Foi isso que eu pude perceber ali no discurso, né?
quando ela evita ao máximo a palavra diversidade, né? E quando ela vai elencando o compromisso que a pasta está assumindo na defesa das minorias. Então, ela elenca várias minorias. No entanto, ela não consegue incluir orientação sexual e identidade de gênero. Essas expressões não saem, não conseguem sair da boca de Damares. E teve uma coisa também muito curiosa que aconteceu, e aí ela foi mentirosa, aí é que tá. Aí ela não foi honesta. Quando ela disse que o governo Bolsonaro assumia a responsabilidade de manter todos os direitos já adquiridos, né, já conseguidos pela luta LGBT. Acontece que, quando se fala direitos, certo? Esses direitos não vieram pelo legislativo. Não existem leis, não passou nenhuma lei que garantisse algum direito, na forma da lei mesmo, na Câmara ou no Senado, certo? Não temos nenhuma lei aprovada em benefício dos LGBTs. Então, passa a ser mentira, percebe? Porque ela está dizendo que ela vai garantir esses direitos adquiridos quando eles não existem. E basta que se crie uma lei mesmo, projeto de lei, ou um decreto que seja, né, não sei, uma medida provisória, não sei se nem é possível, também aí eu não entendo tanto desse mecanismo, mas, enfim, mas que se crie uma lei proibindo o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que pronto, tudo aquilo que já está resolvido vai cair, porque aí sim vai ter uma lei que vai nortear essa questão, que vai tratar, abranger essa questão, percebe? Então, ela sabe disso, ela como advogada, ela sabe disso. No entanto, ela mente, ela diz que o governo assumiu. Se ela dissesse o governo assumiu e pretende que, né, o casamento igualitário seja na forma da lei, ou seja, pretende propor um projeto de lei que seja. Mas não, porque na realidade o Bolsonaro não pretende. Esse governo não pretende fazer isso. É mais fácil que faça o oposto. Correto? Esses são os conflitos de Damares, né? Desculpem. Que também entra na questão do índio, correto? Onde ela mostra certo desconforto em relação às condições, a certas tradições, né, da cultura indígena, que sim, para nós pode parecer bem cruel até, essas tradições às vezes não nos parecem assim inadequadas, cruéis, né? Quando ela se refere à questão dos nascimentos, por exemplo, os bebês gêmeos, né? Bebês com, enfim, deficiência, né? Enfim, com algum tipo de deficiência, que nasçam com algum tipo de deficiência e tal, que a tradição deles manda que se proceda de determinada forma, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu também não sei se isso ainda acontece, porque isso me parece uma visão um pouco antiquada, né? Mas, ou então acontece em termos de isolamento, né, em comunidades que estão muito isoladas, mas, enfim, que não tem muito contato, né? Mas não sei, realmente não sei, não posso afirmar, certo? Se isso acontece ainda. Mas acontecia, realmente fazia parte da própria cultura, né? Era um traço cultural. E ela se mostra muito desconfortável e ela quer resolver isso, mas ela quer resolver isso levando o Jeová junto, entende? Ela diz, ela reconhece que Tupã, né, tem amor ao curumim, lindo isso no discurso dela, ela fala exatamente essas palavras. No entanto, a solução para esse problema do curumim, né, seria catequizar, né? Catequizar esses índios, ou seja,
seria retirá-los da cultura, seria afastá-los da cultura e impor a cultura branca, né, cristã, a essas populações. Né? Genocídio cultural, correto? Isso é genocídio cultural, que também ela entende perfeitamente, ela sabe o que significa. E talvez até ela, de certa forma, não se sinta tão confortável em fazer isso. Mas aí a tal da pastora fala mais alto. A pastora fala mais alto do que a DDH, né, a Defensora de Direitos Humanos, do que a advogada. E aí, será que a pastora vai falar mais alto do que a ministra? Lógico que vai. Lógico que vai. Evidente. Então, acima das frases, né, das pequenas frases aí que ela anda dizendo, que realmente são lamentáveis, né? Como é que uma mulher que, enfim, é divorciada, que adota uma filha, que tem uma carreira, é uma advogada, né, que sustenta um núcleo familiar, não é isso? Que trabalha, ela vai dizer, ela se vê obrigada a dizer que o lugar ideal da mulher seria dentro de casa. Quer dizer, dentro de casa servindo ao marido, sendo estuprada por ele, talvez, né, diariamente, porque ela tem que cumprir com o papel, correto? E criando seus filhos, né? Ela se sente obrigada a falar isso. Por quê? Porque, mais uma vez, a pastora fala mais alto. E aí que eu poderia expor, né, fazer a pergunta para ela. Eu poderia colocá-la numa situação, a gente pode colocá-la numa situação muito complicada, por causa dessa confusão toda, dessas personas, né? Fazendo uma simples pergunta, doutora Damares, a senhora é divorciada. Espera lá, dentro da sua religião, o casamento ele pode ser dissolvido? Ah, é só na Igreja Católica? Não, não é só na Igreja Católica, não. A tal história do que Deus uniu, o homem não separa, também é para os protestantes, ok? Então, não é assim tão consenso que o divórcio é aceitável, tá certo? Então, quer dizer, tem esses pontos todos aí, mais alguns, enfim, como eu sempre já falo, eu não faço texto, então eu não posso não ter uma pauta, né? Então, de repente, pode ficar meio confuso, mas foram esses pontos que eu percebi por esse discurso da doutora Damares. Agora, eu percebi que ela realmente é bem intencionada. Lógico, ela fez ali um draminha, tal, no final do discurso, quando ela chora, tal. Vou explicar por que draminha. Não, eu não estou minimizando, eu não estou de forma nenhuma minimizando a violência sexual que ela sofreu, certo? Os abusos que ela sofreu em criança. E creio que sim, isso é marcante e óbvio que ela iria se emocionar ao tocar no assunto. Mas ela dizer que ela não usou isso como plataforma política, né, politicamente, lógico que usou. Usou, é evidente que sim. Porque ela depois, quando falaram da goiabeira, né, quando chegou aquele vídeo da goiabeira e tudo mais, aquela coisa que ela fez, aí onde ela já fez uso desse caso, deste episódio, desta experiência negativa da vida dela, dentro, como pastora, dentro do ministério dela, percebe? Enfim, quando esse vídeo vaza e as pessoas começam a, enfim, criticá-la, né? Bom, o que ela faz? Ela vai para a mídia e vai dizer, né? Vai contar o caso da violência. Então ela está usando esse caso, percebe? Ela não resguardou. Ela diz que é uma coisa íntima e que ela está sendo atacada injustamente, certo? E que foi obrigada a contar. Não, ela não foi obrigada. Ela já tinha contado antes, ela já usava esse episódio antes dentro da pregação dela, correto? Dentro da igreja. Então, tanto é que tem o vídeo, né? Então vamos combinar que usar ela já usava. Mas tudo bem, tudo bem.
Não sei se é demagogia, honestamente, não sei. Não sei se ela faz esse uso de uma maneira venal, sabe, proposital. Acredito que não. Acredito que é até de uma maneira inocente, vai, gente, porque a pregação tem muito isso, né? E falar na primeira pessoa vai acontecer, né? Assim como eu sempre falo da minha tortura, etc e tal. Quer dizer, eu estou usando? Não, mas veja bem, também não sou político, né? Não sou político, não estou assumindo nenhum ministério, enfim. Não tenho, não tenho nenhuma pretensão, né, de vir como vereador ou coisa que o valha. Mas eu sempre toco nesse assunto, enquanto eu estou militando. Então, né, eu não posso criticá-la nesse sentido. Enfim, e quanto ao Rosa, quanto a príncipes e princesas, né? Quanto a essa visão toda em que ela tenta, mais uma vez, e aí é onde ela rompe de novo com o movimento LGBT, porque ela não consegue falar a palavra diversidade, ela não consegue é, assumir, certo? Uma postura em relação a isso. Então, a postura que ela vai tomar é a postura da pastora, de novo, uma postura conservadora, etc. e tal, que não quer que esse assunto seja discutido em escolas, correto? Tá certo. Príncipes e princesas, rosa e azul. Ok. A doutora Damares, ela tem 54 anos, acho eu. 54 anos. Ela é um ano mais velha do que eu. Eu tenho 53. Nós somos da mesma geração, correto? Olha só, poxa, foi uma geração criada durante o movimento hippie, né? Uma geração de crianças dos anos 60 e 70, né? Início dos anos 70. A gente não usava rosa e azul, já isso já estava mais do que, sabe, contestado, enfim. Eram umas roupas muito loucas, até muito psicodélicas, porque virou moda, né? Então, quer dizer, eu não sei exatamente em que mundo que a doutora Damares está, né? Eu li os mesmos livros de história, de contos de fadas, com certeza, que a doutora Damares leu, certo? E tudo bem, existia realmente esse padrão. Mas, doutora Damares, o negócio é o seguinte: nem todo mundo se identifica como um príncipe ou uma princesa. Eu, por exemplo, achava os dois completamente idiotas, em todos os contos de fadas. Eu achava tanto a princesa uma babaquinha, vai na Bela Adormecida, aquela mulher que fica dormindo ali, coitada, para ser acordada por um príncipe salvador, sabe? Isso já não me batia bem, eu achava idiotinha aquilo ali, né? E assim como eu achava aquele príncipe muito coxinha, na época nem existia coxinha, mas vamos dizer bocumoco, como se falava naquela época, né? Bobalhão, né? Então eu não me identificava nem com o príncipe nem com a princesa, eu me identificava com a bruxa, sabe? Com o lenhador, com o lobo mau. Estranho, Aurélio, né? Pois é, com a madrasta, percebe? Esses papéis muito rígidos aí que a senhora está colocando, de repente tem criança que não quer se sentir nem príncipe nem princesa, percebe? E aí? Como é que fica? Mas aí entra mais uma vez a pastora, né? A persona da pastora, que fala mais alto e que não pode admitir ir contra esses dois papéis pré-estabelecidos. Essa é a questão da Damares. Eu acho que a Damares está realmente num conflito danado, sabe? Ela parou no tempo lá, né? Ela tira umas coisas que parou. Sim, que a religião dela parou no tempo, correto? Porque vamos combinar que você dizer que a verdade absoluta, né? Que a cobra falante fez a Eva comer a maçã, enfim, entendeu? Que a virgem teve um filho, né? Tá, você ter tudo isso como lenda, assim como nós na religião africana, na minha religião, nós temos o Itã, né, que são as lendas dos orixás. Agora, a gente não entende isso como regra. Até porque também não é bem regra, né? Porque não tem esse caráter normativo. O Itã, sim, é um código de ética e moral.
mas ele vai por outra via, ele não é tão, vamos dizer assim, tão rígido, percebe? Tão terra-terra, né? Tão, percebeu como é que é? E já a Bíblia não, né? A Bíblia, pô, pelo amor de Deus, você não pode nem usar tecido misto. Aliás, eu nem sei, mas eu acho que essa camisa é de algodão, porque eu estou me sentindo fresquinho com ela. Mas, enfim, ensina até como cortar o pão, com que faca cortar o pão e a carne, né? Quer dizer, não são 10 mandamentos, são 300 e bordoada. Para quem não sabe, né, tem que estudar as leis mosaicas e tal, tem umas coisinhas aí. Mas aí, enfim, é outro assunto. Então a fé da doutora Damares, ela já tem esse caráter, né? Esse caráter rígido, conservador, ditador, na verdade, normativo, normatizador, correto? E também, e principalmente, catequista, evangelizador. Levar a palavra, né? É engraçado, é uma coisa engraçada. O mesmo Cristo que diz que todo mundo é irmão, inclusive o romano, e que pede até para perdoar aqueles soldados romanos que estavam ali crucificando ele, né? Esse mesmo Cristo, ele manda que levem a palavra, que seus apóstolos levem a palavra, né, adiante para todos. E aí é que criou a confusão toda. Porque sim, são todos irmãos. Ele reconheceu que todo mundo na face da terra é irmão, né? Mas a religião forçosamente teria que ser levada para todo mundo. Esse é o problema. A evangelização é o problema. Então, a Damares faz sentido, a pastora Damares faz sentido. O que não faz sentido é uma pessoa com tantos conflitos estar à frente de uma pasta tão importante como a de direitos humanos. Não tem condições. Não dá. Ela não vai conseguir raciocinar de forma laica. Esta é a questão. Correto? Então foi isso que eu percebi. Não quero mais fazer muita brincadeira. A gente até faz, tudo bem, a questão do rosa e azul, a questão da goiabeira, príncipes e princesas, etc. e tal. Mas ouvindo, assistindo o discurso, eu percebi todas essas nuances aí, sabe? Esse enorme conflito que essa pessoa está vivenciando. Essa pessoa, ela é uma grande confusão, percebe? O que é lamentável é ela estar como ministra. Só isso, nada além. Porque ela não tem condições de fazer isso. Repito, ela não tem condições de fazer isso. Percebe? Não de forma laica. Bom, eu espero que eu tenha me feito entender. É um assunto muito complexo, quer dizer, foi um discurso imenso dela. Não tem muito como analisar essa questão, vamos dizer assim, só pela beira, só a tona dela, sabe? Você tem que ir mais fundo. Então, amplia muito, eu posso ter me confundido um pouco, mas eu acho que deu para perceber mais ou menos quais são os pontos, né? É isso. Goiabeiras à parte, se ela vê Jesus na goiabeira, olha, eu vejo um monte de coisa em um monte de lugar, já falei sobre isso, quer dizer, eu sou vidente, né? Eu sou macumbeiro, gente, né? Quer dizer, eu ouço vozes, vejo gente morta, né? Também gente que nem viveu, enfim, e, e mudo de personalidade de uma hora para outra, uma outra personalidade entre mim. Olha só, é lá o conflito da Damares? Não, porque ele se dá numa incorporação, né? Se dá quando eu apago, né? Quando eu durmo, e outra persona me pega, né? O orixá, o catiço, né? O exu, o caboclo, etc. Então eu tenho que ser um pouco generoso com Damares e dizer, vá lá, ela pode ter visto Jesus na goiabeira. Tudo bem, normal. Ainda que isso pareça muito engraçado. Mas tudo bem, Damares, eu te entendo, tá? Beijo pra você, tal. Gente, vamos tentar ser mais generosos um pouco, entender essa problemática e pegar o X da questão, que é a incapacidade de uma pessoa que não consegue ter um raciocínio laico, certo?
estar à frente de um ministério como o dos direitos humanos. Só isso, tá bom? É, tudo bem, vamos rir também, porque é risível, né? O que ela está falando é risível, é patético até, né? Então é isso, príncipes e princesas, vistam as cores que vocês quiserem, né? Eu prefiro ser bruxa, tá? E vamos todo mundo ser feliz assim, tá bom? Beijo grande. Tchau. Até o próximo vídeo.